Muito bem, eu estou aqui na sala de visitas da SIC TV e já está comigo aqui o governador Marcos Rocha, ele de máscara, eu sem máscara, mas, os dois sem máscara jamais, né? Mas um pode, até porque nós estamos numa boa distância, estamos mantendo uma boa distância e nós vamos bater um papo até o final do programa hoje, o governador nos dando a honra de estar aqui. Hoje nós estamos quebrando um modelo de programa, que esse programa não é de entrevista, é um programa de notícias, mas diante da gravidade dos fatos que estão se sucedendo, acho que é importantíssimo também o SIC News, porque o senhor obviamente participa de outros programas de entrevistas que nós temos aqui na SIC TV, na Record TV, para todo o estado, mas esse programa aqui fez questão hoje também, governador, de se engajar nessa luta para que a gente possa efetivamente informar a população do nosso estado do que está acontecendo, das fake news que estão surgindo, da guerra que o governo está empreendendo. Ora o governo está ganhando a guerra, ora está perdendo a guerra, mas toda guerra, o senhor como militar sabe disso, não se ganha todas as batalhas, não é? Uma guerra se vence ganhando batalhas e perdendo outras. O importante é o final. Boa noite, governador. Boa noite, Everton, boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui, que assistem esse programa. O Everton Leone é uma pessoa que eu tenho observado em todos os programas aqui da emissora, todos os programas eles procuram trabalhar com a verdade, levar a verdade, e eu fico muito honrado de ter sido convidado para estar aqui hoje. Governador, não é tão fácil assim a gente, porque nós nos policiamos também. Nós temos um slogan na Record que é o jornalismo verdade. Então nós não podemos abrir mão dessa condição, porque senão nós jogamos por terra tudo aquilo que foi construído, nós aqui muito particularmente há 30 anos e a Record há quase 70 anos de existência da rede. Então nós precisamos fazer jus a esse slogan que é tão forte, que é o jornalismo verdade que nós usamos. Vamos começar falando, governador, da questão das vacinas. Ontem, ou antes de ontem, o senhor foi pego com uma notícia que veiculou não só em Rondônia, mas no país inteiro, falando de desvios de vacina. E eu gostaria, ontem eu cheguei a comentar sobre isso, inclusive de posse do documento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Indígena, não é? Mas como é que é lidar com isso quando um jornal como a Folha de São Paulo, eu disse ontem, inclusive, que saudade da Folha de São Paulo dos anos 70, dos anos 80, quando a gente abria o jornal, lia e podia acreditar cegamente. Hoje é mais complicado. Como é que o senhor lida com isso quando eles inventam uma palavra falando de desvio, quando se pega o documento do Ministério e não fala essa palavra em momento algum? A gente fica muito triste. Infelizmente, eu venho de uma família que aprendeu a trabalhar com a verdade, a usar a verdade para poder se defender ou para poder agir. E aí, já durante a campanha ao governo do estado de Rondônia, eu fui bombardeado de fake news, bombardeado de situações irreais contra a minha pessoa, contra a minha família, isso é que é o pior. Mas eu pensava, bom, a partir do momento, caso seja da vontade de Deus eu ganhar essa eleição, então as coisas vão ficar mais tranquilas. Mero engano, A gente começa a observar que existem pessoas que fazem parte, muitas vezes, de entidades, de órgãos, que trabalham com a mentira, que buscam, através da mentira, a autopromoção, ganhar espaço na mídia, poder aparecer, e às vezes ter aí algum momento de evidência. Então, infelizmente, isso aconteceu na questão das doses da vacina. De forma alguma, eu até fiquei pensando, para que eu desviaria, ou o Fernando Máximo desviaria vacinas? Não faz sentido. Para quê? Para aplicar na família? Aplicar. Eu estou esperando a minha vez, inclusive. Quando chegar o momento de eu tomar essa vacina, quando tudo acontecer, aí sim eu tomo a vacina.
tem que aguardar. Mas então, aconteceu alguma coisa diferente nessa questão? Nada disso. O que aconteceu foi o seguinte, o Ministério encaminhou as vacinas, né, disse que dali um percentual era para os indígenas e depois mandou uma outra remessa. Houve simplesmente uma confusão ali na hora. Uma confusão do Ministério? Foi do Ministério. Bom, o Ministério admite no documento ele admite dele. Ali, na verdade, é o que a gente está falando. São governos, tanto o governo federal quanto o governo do estado de Rondônia, são governos que trabalham com a verdade. Então não tem por que omitir. Houve um equívoco. E esse equívoco foi sanado. Em nenhum momento o Ministério da Saúde... Esse equívoco foi sanado em 24 horas? Foi muito rápido, menos do que isso, né? Porque chegaram logo em seguida, né, as vacinas para poder atender a comunidade indígena. Então, não houve nada disso. Infelizmente... Quer dizer, Rondônia foi, na verdade, vítima de uma confusão acontecida no Ministério e a culpa se inverteu. Mas isso não é problema, a gente passa por cima disso daí, né? A gente só precisa atender a população. A gente está fazendo uma coisa muito bacana, todos os órgãos do Estado, tão logo as vacinas chegam aqui no estado de Rondônia, a gente está levando entre 12 a 24 horas para poder redistribuir aos nossos lugares de abastecimento das vacinas, né? Então, eu estou muito tranquilo, né? Nós entregamos em todos os polos, as secretarias municipais de saúde que são responsáveis, ou seja, os municípios são responsáveis por pegar essas vacinas e fazer a entrega, ou seja, vacinar a população em si. Então eu estou muito em paz, participei inclusive fiscalizando ali da primeira entrega, né, o primeiro lote que chegou. O senhor fez questão de falar. Fiz questão de estar em todos os locais para poder ver como isso funcionaria. E a gente levou menos de 24 horas para poder atender. Agora, governador, além, claro, a Folha de São Paulo publicou a fake news, centenas de veículos de comunicação foram atrás, embarcaram na fake, mas teve um comentário que eu sei que deixou o senhor muito chateado, do jornalista Augusto Nunes, no R7, que não se limitou a uma questão de governo, mas ele atacou a sua honra pessoal. Isso. E eu ontem cheguei a dizer que o senhor teve uma conversa com ele, confirmei hoje no rádio ao meio-dia, que o senhor chegou a conversar com Augusto Nunes. Sim. Eu quero ouvir do senhor e falar para o telespectador como é que foi o tom da conversa do senhor com o Augusto Nunes, que realmente detratou o senhor. Sim, o que aconteceu? A gente tem que entender que muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo erro, né? E eu, como sou uma pessoa que admiro o trabalho do Augusto Nunes, eu vejo os comentários dele, ele segue a mesma linha que eu, nossa linha, ele tem o mesmo posicionamento. Então eu pensei, olha, tem alguma coisa errada, porque o Augusto Nunes não faria isso, né? Então, ou é uma fake, usaram o nome dele. Então eu entrei em contato com o Augusto Nunes, que eu não conhecia pessoalmente, né? Mas eu tenho amigos que são amigos dele, né? Que fizeram contato com ele, né? E o que aconteceu? E sabem que ele é um jornalista do bem, né? Do bem, ele é uma pessoa do bem, né? Então eu liguei para ele e falei... Ele atendeu bem? Atendeu, falou, governador, antes de mais nada, eu quero lhe pedir desculpas. Olha só. Né? Eu quero lhe pedir desculpas pelo que aconteceu, me perdoe, ele usou esse termo, me perdoe, realmente eu não conhecia o senhor. Eu fui levado pela Folha de São Paulo, ou seja, ele também leu, né, e achou que aquilo ali era verdade. Né? Eu fui até levado... porque tem casos acontecendo realmente no Brasil. E aí acaba... Ele achou que fosse mais um. Achou que era mais um. Então o que acontece? De antemão, eu fiquei muito agoniado, porque quando você é criticado por alguém que você está vendo que é uma pessoa sem caráter, sem moral, você não liga. Eu sou assim, né? Quando você está vendo que é uma pessoa que você não adianta, né? Mas quando é por alguém, você é criticado por alguém que você admira,
né? Aí você se choca. E que pensa mais ou menos igual ao senhor. Que pensa, tem a mesma linha de pensamento. Então, eu fiquei muito abalado, né? Ali, muito abalado, mas falei, bom, vamos ver agora qual é o caráter dele, né? Se ele é quem eu penso quem ele é, ou se não, né? Então, o que aconteceu? Liguei para ele, conversei com ele, ele pediu perdão, e ele disse que vai se retratar com a mesma intensidade com que ele fez na matéria. Então, quando ele chamou ali, porque foram palavras que magoam. Imagina, você é um pai de família, você é casado, decente, você tem os teus filhos, né, que leem. Eu tenho meu filho de 12, minha filha de 6, tem os mais velhos, mas a minha filha de 8, desculpa, a minha filha de 8 anos cresce muito rápido. A minha filha de 8 anos já lê bem. Então, quando eles olham essas matérias, né, então isso para um pai de família e para um filho, isso é desnorteante, né? Então eu citei tudo isso para ele, né, e falei quem eu era. Ele com certeza deve ter buscado a pessoa que eu sou, e ele falou que vai fazer a retratação, né, que vai, inclusive, com a mesma intensidade, né, do que ele falou. Repor a verdade. Falando, mostrando a verdade, né, pedindo desculpas, se retratando. Ele até disse mais uma coisa, ele falou assim, olha, o que está me incomodando é que eu sei que quando vem uma coisa que estraga, ela vai muito rápido. Quando vem uma coisa corrigindo, ou seja, uma retratação, governador, normalmente as pessoas nem olham direito. Mas para mim, eu, Marcos Rocha, né, o Marcos que você conhece, né, e que muito bem, né, desde que eu era diretor do Tiradentes, né, verdade. O Marcos Rocha, para mim, né, ele fazendo ou não a retratação, eu espero que faça, mas ele fazendo ou não a retratação, para mim, não importa mais, né? O que importa é que ali comigo ele já pediu desculpas, ali comigo ele disse que se retrataria. Acalmou, né? Seu coração. Acalmou meu coração. Então, o que... Agora é lógico, né? Se ele fizer isso publicamente, da forma como ele disse que faria, né? Claro. E eu acredito que ele vai fazer, né? Então, isso demonstra a honra dele, né? Demonstra o bom caráter dele. Governador, a Val Rangel, o Vitor Paiva, o casal está acompanhando a gente, dizia assim, boa noite, estamos aqui prestigiando essa entrevista com o nosso governador, que Deus lhe dê sabedoria para continuar essa luta. Ele é um homem sério, íntegro, difícil lutar contra tantas fake news, o importante é mostrar a verdade. Avante, governador, que Deus lhe cubra de luz. Amém. Estamos vendo aqui ela, Val Rangel, e o Vitor Paiva assistindo a senhora. Obrigado, Val Rangel, Vitor Paiva. Deus abençoe vocês, assim como a todas as famílias aqui do nosso estado. A gente vai superar essa crise. Em breve nós estaremos todos, né, vivendo uma vida de paz novamente, como vivíamos antes da pandemia. Governador, agora é o seguinte, também teve uma outra notícia e uma outra discussão, enfim, que partiu do Ministério Público de Rondônia, partiu de um promotor, que hoje cuida da área da saúde, e que disse e escreveu que teria havido manipulação nos números de leitos para que o senhor não seja obrigado a fechar o comércio de Porto Velho do Estado. Até onde o promotor tem razão no que ele está dizendo? Olha só, é algo que nem faz sentido, né? Qual é o trabalho do Ministério Público? Eu já estive como juiz militar, trabalhando como juiz militar, inclusive o Dr. Walter Waltenberg, ele foi juiz militar por muitos anos, né, trabalhando ali junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, e eu vi promotores de justiça que, analisando as situações, e eu até lembro muito bem de um deles, Dr. Ferrari, né, para mim um exemplo também, né? Dr. Andréia também é um exemplo de pessoa, e tantos outros. Não vou citar outras pessoas, senão tem muitos amigos que são promotores, mas ele, analisando os autos, vendo denúncias, né, eu dar o exemplo do Dr. Ferrari,
ele simplesmente, durante o julgamento, ele falou, olha, o Ministério Público retira a acusação. E por quê? Ora, porque ele viu que não fazia sentido ali, né? Então, o que acontece, né? A acusação que o doutor faz e o Ministério Público tem dos órgãos o dever de acusador, né? De fazer a acusação para que na justiça, né? Ele diz que houve então essa, e a palavra é até dura, fraude. Houve fraude, né? Fraude. Agora, vamos lá pensar friamente. Eu sou uma pessoa que sou a favor do desenvolvimento do Estado. Lutei até onde pude contra o fechamento dos negócios e isso a população está de prova, os comerciantes estão de prova. Tem momentos que a gente teve a necessidade de dar uma recuada, até para que a população tome cuidado. Olha, encerrou o número de leitos. Então, o que a gente vai fazer? Tá para encerrar o número de leitos. A gente precisa dar uma parada. Eu não acredito que seja o comércio que, inclusive, faça contaminação. São as pessoas, né? A falta de respeito. Eu conversei com alguns lojistas que falaram que, às vezes, o próprio cliente, entrando na loja, xingava, falava, não vou ficar de máscara. Né? E é verdade. E entrava, depois botava no queixo. Então, a gente precisa dar uma segurada. Ora, o único motivo que teria, talvez, para eu, né, ter fraudado, ou o Fernando Máximo fraudado, é porque eu sou voltado para a direita, então, porque eu quero defender os negócios, mas eu também quero defender vidas. Então, não faz sentido algum, não tem lógica, né? Se no momento que eu faço um decreto, e já fiz isso lá no início, segurando o comércio, né, de repente, haver fraudes para poder fazer com que o comércio fique aberto. Seria uma lógica, né, por eu ser, talvez, né, voltado para o desenvolvimento, querer que as lojas funcionem. Mas isso não aconteceu. Quer dizer que o senhor repele essa acusação? Não aconteceu. Não aconteceu. Então, a gente precisa ter, né, a habilidade de olhar. E houve um equívoco nos cálculos. Nós temos ali dentro do governo do Estado... Equívoco de quem, governador? Equívoco do promotor, ou da equipe dele que levou ele ao equívoco, né? E eu preciso ser claro nisso, né? Por quê? Nós temos uma equipe grande, tem engenheiros civis fazendo cálculo, tem pessoal que mexe com mecatrônica fazendo cálculo, nós temos pessoas de todas as áreas ali trabalhando nesse cálculo do abre, fecha, qual as fases que vão ser, que você vai ter que operar, né, que você vai ter que entrar. Então não faz sentido algum fraude. A palavra fraude, inclusive quando você faz, é quando você busca algum interesse, né? Você está querendo alguma vantagem. Não tem nenhuma vantagem, né, de abrir ou fechar. Pelo contrário, a vantagem teria se a gente não tivesse vírus, né, aí prejudicando as nossas vidas. Mas eu não posso julgar todo o Ministério Público, né? E também eu acredito que tenha sido só um equívoco do promotor, né? E como eu disse aqui, homens justos retroagem, né? Retroagem. Então eu fiquei triste porque essa matéria, muito rápido, foi parar em jornais, aí, em revistas de grande circulação no Brasil. Quer dizer então o seguinte, né? Para ficar bem claro, que as pessoas não pensem que houve manipulação de números. Senhores e senhoras, queridos rondonienses, senhor Everton Leone, querido amigo, né? Não houve manipulação de dados. Inclusive eu fiz uma live na minha página, né, para que todos possam ver como é calculado. Demora um pouquinho ali, são 12 minutos,
Mas quem fez o cálculo são as pessoas que trabalham nisso, são dois. E tem a reputação daquelas pessoas também. Exatamente. Será que eles participariam de uma fraude? São técnicos, nem políticos são. Veja bem, não tem... Eu vi a live. Bom, eu vi a live. Exatamente. Então são pessoas sérias, né, que têm ali a sua vida. Quer dizer, o senhor teria que convencê-los também? Teria que convencer mais de 15 pessoas para fraudar. Não faz sentido isso, não tem lógica. Né? São pessoas sérias, abnegadas, né? Pessoas honradas. Eu fiz questão de assistir essa live. E são sérios. Claro. Então eu só digo o seguinte, para mim foi um equívoco. Mas com certeza, assim, a intenção do promotor foi nobre. Agora erros acontecem, né? Eu vejo assim. Agora, o que eu fico curioso foi a velocidade com que isso foi parar, né? Ou seja, foi feito aqui logo em seguida. Já estava em jornais de circulação. Se disser assim, o governador está de aniversário, ninguém dá bola. Não, outras matérias... notícia ruim. Né, outras matérias ruins e às vezes mentirosas não tem essa repercussão tão rápida como deu essa daí. Porque realmente o caso é grave. Não sei. O momento que nós vivemos é muito grave e é uma acusação muito séria. Eu não sei. Mas enfim... Alguém enviou isso para essas revistas, né? Com certeza. Então, essas coisas eu fico triste, mas vamos seguir em frente, né? Isso tudo vai se esclarecer, com certeza. Com certeza. Eu vou chamar aqui, nós vamos continuar com o governador, temos muitos assuntos ainda para falar com ele. Vamos rapidamente fazer a atualização dos dados da Covid-19 aqui no estado de Rondônia. Nós temos os seguintes resultados. Nas últimas 24 horas, foi feito o registro aí de 970 novos casos. Desse total, 110 só em Porto Velho. No quadro geral, temos 121.975 casos confirmados. Mas desse total aí já estão recuperados 100.502 pacientes. Já foram registrados 2.192 óbitos. Continuam internados 545 pacientes. Hoje foram registrados 25 óbitos por Covid em Rondônia. 9 em Porto Velho, 1 em Ariquemes, 4 no município de Vilhena, 3 em Ji-Paraná e 1 nos municípios de Rolim de Moura e Buritis e 2 em São Francisco do Guaporé. E temos ainda o registro de 1 em Corumbiara, 1 em Cacaulândia e 2 no município de Pimenta Bueno. Everton Leone, números preocupantes, né? Exatamente, Meri Santos. E é sobre isso que eu quero falar com o governador. Mas vamos pegar o lado bom da coisa também. Nós tivemos hoje 25 mortes. Lamentável, número alto. Agora, rompemos a barreira dos 100 mil curados. Com certeza nós temos mais de 100 mil curados no estado. E isso daí representa o trabalho que vem sendo feito, né? Ou seja, a taxa de letalidade aqui do nosso estado ela é muito baixa em comparação com outros estados da federação. Então a gente fica assim bastante entristecido com as mortes que aconteceram, inclusive de amigos meus, né? Vários amigos meus perderam a vida, né? E isso machuca, né, os nossos corações, né? E pessoas das mais variadas, né? Pessoas que a gente nem conhece, e a gente sofre em razão da morte por essa doença, né? Mas assim, a gente tem que seguir em frente. O estado de Rondônia tem trabalhado muito, né? A equipe da Secretaria de Saúde, o Fernando Máximo, a doutora Ana Flora da Agevisa, né? Fazendo trabalhos e mais trabalhos constantes, né? Ali na nossa... Quero lembrar inclusive de um biomédico que trabalha de forma abnegada, Dr. Honda, um biomédico que faz ali as coletas e os estudos. Ele é um pesquisador tremendo, né, do nosso estado, né? Mas assim, Rondônia tem vencido, né, tem trabalhado e curado um número muito grande de pessoas. São os nossos médicos, nossos profissionais da saúde. Olha, eu estou recebendo aqui horrores de mensagens endereçadas ao governador, ao programa, importante, que são daquelas pessoas que eu já conheço, sei as pessoas que participam, dizendo, não é de claque não, é de nossos telespectadores que mandam todo dia ou toda semana recadinhos e continuam mandando. E hoje mandando recadinhos aqui,
o que é bacana. Neuza Rodrigues e Rolim de Moura, por exemplo, dizendo que Deus abençoe ao governador, acompanha o programa todos os dias, que seja abençoada a sua família também. A Meire, abraço, sou de Rolim, meu nome é Neuza. Neuza, que Deus lhe abençoe muito, né? Todas essas bênçãos que você está dando para mim, para o Dr. Everton, para a Meire, enfim, para toda a equipe, eu quero retribuir a sua vida, a sua família. A Maria Joana dizendo assim: governador, que Deus te dê direção e força, tenho visto a sua luta do Dr. Fernando no combate à Covid. Vamos outra aqui rapidinho aqui. Iracema Mitoso: meu filho Jonas é resultado do projeto de evangelismo expandido nos presídios em sua gestão. Sim, obrigado. Gratidão, diz ela. Temos aqui também a participação da Lucicleia, mandando boa noite aqui pra gente, boa noite pra ela. Deixa eu ver quem mais está aqui. Everton Aguiar, promotor de justiça. Parabéns pela entrevista, meu caro. Meus cumprimentos ao governador e votos que Deus o conduza pelo melhor caminho para que possamos ter dias melhores. Isso vai passar. Fiquei muito feliz com a recuperação também do Dr. Everton, acompanhei, mandei mensagem para ele, né? Ele, o Dr. Everson também, né? Perfeito. E graças a Deus estão de volta, né? Assim como eu e minha esposa também. E eu, né? E também você. Irã Paes Leme, médico, você sempre me surpreende, meu amigo. Como é bom ouvir e ver verdades como você mostra. Esse governador é digno de respeito e consideração. Parabéns para você e para ele. Muito obrigado, doutor Irã. Obrigado, doutor Irã. Deixa eu ver mais aqui. É muita gente. Um grande abraço, Lenir Barbosa. Estamos aqui assistindo. Diz para o governador Marcos Rocha que Deus está no controle de tudo e logo irá passar. Estamos orando por nossa população. Grande abraço. Lenir Barbosa, da comunidade Terra Santa. Amém. Ouvindo abraço, e assistindo o programa. É muita gente. Nilson Santos, grande fotógrafo e amigo, fantástico. Me sinto honrado em fazer parte do governo Marcos Rocha. Alex Neto, tenho certeza que o senhor não cometeu nenhum ilícito. Conheci o senhor antes do governo, quando o senhor era major, e tivemos a oportunidade de atuar na barbearia. Opa. E sabemos da sua integridade. Deus é com o senhor, governador, Amém. diz Amém. o Alex. Amém. Deixa eu ver. Nunca vi um governador de um trabalho tão sério como esse nosso. Parabéns, governador. Acredito em você. Você é um homem que teme a Deus. Amém. Quem está falando isso é a Miriam Ferrer. Deus lhe abençoe também, Miriam Ferrer. Gente que está sempre participando do programa, né? Quer dizer, não é claque, não. Alguém pode... mas o pessoal é da turma do governo. É gente que assiste o programa todo dia. O Zezinho, lá da Rema TV, dizendo assim: governador, sei que o senhor tem das melhores das intenções com o Estado. Se possível, nesse momento, instalar um gabinete de crise, chamando 6 médicos para viver o dia a dia. Exemplo, doutor Eduardo Maiorquim, doutor Iragaro, doutor André e outros, para enfrentamento da Covid-19, se faz necessário isso nesse momento. Obrigado. Uma colaboração, uma opinião obrigado de alguém. opinião. Cristiano Oliveira, boa noite. Everton, ele era do colégio cristão. Eu vou lembrar já. Parabéns pela entrevista e pela disposição do governador em participar. Sempre digo que tenho orgulho em afirmar que em minha cidade há jornalismo imparcial e com responsabilidade pelos reais fatos ocorridos. Senhor governador e secretário de saúde, parabenizo-os por estarem sempre à frente de todas as ações no decorrer dessa pandemia. Por vezes temos a mania de transferir responsabilidade a outros para que possamos nos eximir de culpas. E não mantém o distanciamento social e cada cidadão que por irresponsabilidade, deixam de fazer o básico. Que Deus seja por nós. Olha, se vocês quiserem também criticar o governador, fiquem à vontade, né? Claro que, não havendo ofensas, não há nenhuma razão. Pelo contrário, a crítica sempre é construtiva quando ela vem para edificar, né? Críticas construtivas a gente aceita com facilidade, até porque são opiniões, são ideias para fazer desenvolver. Então elas são bem aceitas. Olha aqui o Chico Holanda, do Grupo Pensar Rondônia. Parabenizar o meu amigo Everton pela entrevista e dizer ao governador Marcos Rocha que é muito importante ele se dirigir à nossa população, onde com sua postura de homem cristão, transmitir nas suas falas sinceridade, principalmente honestidade, trazendo uma segurança para as pessoas de bem do nosso estado. Que Deus continue a lhe abençoar e abençoar a sua admiração. Olha, o Chico Holanda é um empresário que a gente conhece, né, bastante, da Papelaria Holanda, um dos negócios dele. Ele me surpreendeu bastante
né, durante esse momento de pandemia, junto com toda a equipe ali do Pensar Rondônia, né, porque vem acompanhando os números, né, ele está ali dentro o tempo inteiro, verificando os números e vendo que o trabalho é sério, né? Então, eu parabenizo... E ouvindo muitas vezes não do senhor também, né? Também. Às vezes a gente tem que fazer isso. Olha, isso aqui a gente não pode fazer. Mas eu parabenizo essa proatividade do senhor Chico Holanda. Ele é muito ativo mesmo. Ele é muito. Marcos Venâncio, da área de saúde, trabalha lá no Prontocordes, na área de radiologia. Estamos assistindo a entrevista com atenção e a população rondonense precisa mesmo de esclarecimento sobre esse tempo sem igual. Parabéns e sigamos em frente. Governador, é só para o senhor ter uma noção do clima. Como é que tá as pessoas em casa acompanhando e vendo aí o senhor vir a público para trazer esse esclarecimento. Governador, agora é o seguinte, nós precisamos de mais leitos de UTI. O senhor está agora fechando com o Hospital de Amor. Hospital do Amor. Será que isso vai bastar? Como é que está a convocação de médicos? O senhor tem esperança que o governo federal traga médicos para cá? O que a gente pode esperar nas próximas semanas ou nos próximos dias? Nós estamos acompanhando diariamente a curva, né, de crescimento, né, ou de regressão da Covid. Nós tivemos ali, apesar de estarmos com os leitos de UTI fechados, e isso é muito relativo. Por exemplo, a gente olha agora pela manhã, a quantidade de leitos é uma. De repente, daqui a pouco aparece uma vaga. Alguém que saiu da UTI e foi para o leito clínico, né, para continuar o tratamento. Então, isso vai variando durante o dia, né? Então, mas apesar dessa questão de nós estarmos com os leitos de UTI, né, a 100% praticamente, né, mas nós temos os leitos clínicos que não estão, né? Nós estamos ali com 62%. Os leitos de infantis, clínicos infantis, estão ali com 15% de ocupação. Então, nós temos caminhado. E como o Hospital de Amor vai trazer quantos novos de UTI? Aí que está o detalhe. Como a curva está se mantendo, né, de uma semana para cá, segurou. Está segurando. Então, a gente espera que venha caindo o número de leitos de UTI com pessoas sendo curadas. É o que a gente espera, né? Então, com o Hospital do Amor, são mais 12 leitos de UTI completos que a gente está fechando com eles. E o Sero? Né? O Sero nós temos 10 leitos de UTI. Mas não estão funcionando tão já? Não, nós temos 10 leitos livres, mas necessitam de profissionais médicos, né? Necessitam. Por isso que eu quero aproveitar para fazer um apelo aqui aos profissionais médicos do estado de Rondônia, que não tem contrato, ou que só tem um contrato com o estado. O salário, é bom dizer qual é o salário aqui, é um pouco mais de R$17 mil, né? Somando ali as gratificações. E você pode fazer 2 jornadas, aqueles que não têm. Aí ganha 2 vezes 17? 2 vezes 17, né? Então, eu conversei isso bastante com o Fernando Márcio, né? Para que possa atrair os profissionais para poder trabalhar à frente ali da Covid, né? Agora, e nós fizemos, é bom dizer, nós fizemos 61 chamamentos, né, para profissionais. Conseguimos preencher ali os profissionais de todas as áreas, menos da área médica. A gente tem tentado também, para esse período de Covid, verificar se a gente não consegue, através da Câmara Federal, de projetos, né, que a gente consiga com que profissionais médicos que não atuam como médicos, que não fizeram ainda o Revalida, mas que fizeram um curso de medicina em outros países, que eles consigam atuar. Nós temos cubanos aqui, não temos? Temos cubanos, mas nós temos brasileiros que fizeram faculdade em Cuba, nós temos brasileiros rondonienses que fizeram na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, né, e que trabalham em outras áreas aqui, né, e que estão aí estudando para o Revalida. Né? No período de pandemia, eles poderiam atuar, né, e assim ajudar a salvar vidas, né? Então a gente tem buscado várias soluções. Agora, governador, eu vi hoje um texto da doutora Flávia Lenzi, do Sindicato dos Médicos,
ela falando que há problemas de EPI, está faltando EPI, e as que tem não são exatamente aquelas que deveriam estar à disposição dos profissionais. É isso mesmo, governador? Olha, eu converso bastante com o Fernando Máximo. Todos os equipamentos necessários para funcionamento, né, estão dentro dos hospitais. A gente comprou, olha só, antes da pandemia se instalar em Rondônia, lá em janeiro de 2020, eu cheguei para o Fernando Máximo e falei: Fernando, há condições, doutor Fernando, dessa pandemia chegar ao Brasil, chegar a Rondônia? Ele falou: sim. Aí eu disse: então vamos rapidamente trabalhar para comprar todos os EPIs necessários. E graças a Deus nós fizemos isso, porque enquanto o Brasil inteiro estava atrás de EPI, nós tínhamos aqui, né? Nós tínhamos EPI, chegaram mais EPIs. A mesma coisa nós fizemos agora, né? Como nós sabíamos que viriam as vacinas, né? Então nós precisaríamos ter o quê? Seringas. Então eu imaginei, tanto eu como a doutora Flora da Agevisa, a doutora Ana Flora, e também Guerrain, vocês conhecem ela, né? É uma excelente profissional, e como também o Fernando Máximo, a gente viu a necessidade de comprar seringas antes. Então nós compramos 1 milhão de seringas, né, que estão sendo distribuídas agora junto com as vacinas. Então quando a vacina chega, a gente já leva também as seringas. Falando nisso, o senhor tem falado sempre, claro, ou com o presidente ou com o ministro da Saúde. Sim. Qual é a expectativa que o senhor tem para vacinar todo o povo de Rondônia? Olha, a vacina, ela é uma responsabilidade do governo federal, né? A gente sabe que algumas pessoas tentam se aproveitar, né, da vacina, né? Quando a vacina chega, né, tentam se aproveitar. Algumas pessoas, inclusive, disseram que eu estava entregando a vacina para poder parecer que eu era o salvador da pátria. Aconteceu isso, quando na verdade o que eu queria era estar perto e ajudar as pessoas, né, ver como é que estava sendo a entrega e se precisava aperfeiçoar algo. Então, eu conversei com o ministro Pazuello, né, a vacina é um produto que vale mais do que diamante hoje, né, o mundo inteiro atrás da vacina para poder vacinar a sua população, e o Brasil não é diferente. Então, o governo federal tem adquirido os lotes, tem buscado esses lotes, buscado inclusive o que são os insumos necessários para poder fazer a fabricação também aqui no Brasil. Então, é obrigação dele. Eu acredito, sinceramente, né, que a gente vai levar aí esse ano inteiro, né, fazendo a vacinação da população. Em conta-gotas. Eu acredito que a gente vai, porque a produção mundial ela é pequena para atender a todos os países. Governador, né? Agora outro assunto que tem chamado a atenção das pessoas. Ontem ou antes de ontem, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, disse que o sistema de saúde da cidade estava colapsado. Numa entrevista dada à CNN, o secretário de Saúde do Estado, Fernando Máximo, disse que não estava colapsado. Se percebe que há algumas diferenças e dificuldade de diálogo entre a prefeitura e o governo e prefeitura. Não estaria na hora de se dar um fim nisso e se unirem vocês dois, o governo e prefeitura, para que se possa ter mais força para vencer essa guerra? Não, inclusive isso daí, o ano passado eu liguei para o prefeito, né, falei: a gente precisa estar unido para poder vencer todas as dificuldades. Fiz contato com ele algumas vezes, depois consegui encontrar, ver a eleição. E a eleição, não sei o que acontece na cabeça das pessoas, né? Começam a brigar, falar mal, xingar. É um troço meio chulo, né? Mas aí, em relação a essa questão, né, de união, né, a gente precisa entender que a população elegeu, né? E a população pede para que a gente consiga fazer o trabalho adequado para ela. Né? Quanto a mim, não tem problema não. Né? Eu estou em paz, né? Estou em paz, seguindo em frente, fazendo trabalho. Se quiser aproximar, ok. Se não quiser, está tudo bem também.
a gente vai ajudar de qualquer maneira. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, quero parabenizar aqui, né, o prefeito de Ariquemes, que saiu, Tiago Flores, deixou ali UTIs, inclusive nós entregamos recursos. O Estado de Rondônia entregou recursos para todos os municípios, tanto recursos do governo federal, como também recursos do governo do Estado. Nós entregamos EPIs, entregamos insumos, fizemos tudo o que era possível para poder ajudar. Existe uma dificuldade de aquisição de medicamentos, né, de algumas linhas, né? Agora, é lógico, a partir do momento que todos trabalham unidos, fica melhor. Eu quero parabenizar aqui a Prefeitura de Ariquemes, não vou falar de prefeito, vou falar de Prefeitura. A Prefeitura de Ariquemes, Prefeitura de Paraná, de Jaru, de Vilhena, que fizeram UTIs, né? E nós, o Estado de Rondônia, mantém essas UTIs, né, desses lugares. Mas o que aconteceu? Com essas UTIs, a população consegue ficar mais próxima de casa, né? Então, há necessidade da UTI, então tem ali aquelas vagas que pode atender a população. Eu quero agradecer aqui... Aqui em Porto Velho, infelizmente, não foi criadas vagas de UTI aqui de Porto Velho, são todas criadas pelo governo do Estado. É obrigação do governo do Estado, mas no momento de pandemia, acho que todo mundo tem que dar as mãos. O pastor Joel, lá em Jaci, Paraná, está assistindo a nossa TV, está instalado em Jaci, Paraná, está parabenizando o senhor pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer ao secretário José Pachá, secretário de Segurança Pública, e também eu quero agradecer ao doutor Hélio Gomes Ferreira, o adjunto. São os dois Hélios. Isso, que estão aí fazendo referências ao nosso trabalho, à nossa pessoa e principalmente ao senhor, é claro, que é o chefe dele. Não, mas nós somos seus fãs, nós todos somos seus fãs. Eles são muito gentis, um grande abraço a eles e parabéns pelo trabalho que eles vêm realizando. Salatiel Rodrigues também aqui falando com a gente, depois vamos confirmar isso, tá bom, Salatiel? Enfim, governador, ICMS, o senhor resolveu também dar um fôlego para os empresários. Sim, os empresários passando, vou responder bem rapidinho. Perfeito. Os empresários passando por essa questão difícil, então a minha determinação junto ao governo é que a gente consiga, ou seja, não falo em união, que a gente consiga estar unidos para poder vencer essa pandemia. E o que eu fiz? Vamos adiar, né, o vencimento do ICMS, né, em 6 meses. Isso daí é com certeza muito importante para os nossos empresários. Olha aqui, nós temos 2 minutos ainda. O Jorge Marques, que é médico formado no exterior e aqui atua como enfermeiro, diz que está à sua disposição. Diz assim, quero ajudar meu irmão governador, é o homem de Deus e as fakes não colam, diz o Jorge Marques, que é funcionário do Estado também. Governador, tempo esgotadíssimo. Gostaríamos de passar a noite adentro conversando com o senhor. Pelo visto, as pessoas estão amando aí essa nossa conversa, mas infelizmente o tempo esgotou. Eu agradeço a sua presença e a deferência de ter vindo aqui ao vivo no nosso programa de hoje. Eu é que agradeço, estou totalmente à disposição, sempre que necessitar. Eu não sou, e eu preciso falar isso, né? Eu sou um homem pouco de me expor, né? Mas na área política há necessidade de você estar, né, à frente, mostrando tudo que você está fazendo. Como militar, eu sempre aprendi, né, a nós fazermos e sem precisar mostrar que está fazendo. Na área política, eu estou aprendendo que é o contrário. Você tem que fazer e tem que mostrar que está fazendo, né? Então, por isso que nós estamos aí à disposição, Dr. Everton, o senhor sempre me tratou com muito respeito, né, muita admiração que eu tenho pelo senhor também. Muito obrigado. Então, estamos prontos para poder ajudar. Agora, o que eu peço a toda a população, por favor, independente de quando o decreto se encerrar, ou nesse momento que o decreto ainda está firme... Em vigor, esse aqui até sábado, né? Até sábado, né? É importante que nós mantenhamos o distanciamento social. É importante, ainda agora aqui, Dr. Everton, o que ele fez?
quer um pouquinho de álcool? Eu não bebo álcool, né? Mas com certeza ele jogou o álcool 70, gel, aqui nas minhas mãos, nas mãos dele, da equipe que aqui está. Então é isso que a gente tem que fazer. Vai entrar em casa, mantenha o teu sapato fora, né? Passa água sanitária no solado do sapato e vamos em frente, que nós vamos vencer essa pandemia. E o estado de Rondônia, que hoje é um estado transparente, nota máxima, um estado que vem aí alcançando grandes êxitos, que é triplo A, né, na economia, é um estado que vai vencer. E eu agradeço a todos e que Deus abençoe a nossa população. Amém. Olha aí, muita gente, o Chicão falando comigo aqui, a Dona Beth de Alta Floresta assistindo a gente. Ó, me perdoe, não dá para registrar aqui a participação de todos, a gente agradece. Meire Santos vai fechar o jornal, nos dê a honra, por favor. Boa noite, muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigada, Everton. Obrigada, governador Marcos Rocha.